Olá, pessoas! Esqueci de uma luz. Alexa, liga o escritório. Agora sim. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Estou aqui no meu novo cenário e fui chamada novamente para fazer um PR. Estou muito feliz. Mudei tudo aqui nesse quarto, virou uma bagunça, o Loki me ajudou, colocou as coisas no lugar, mas felizmente ficou bem bacana. Comenta aí o que você achou desse novo cenário. Bom, felizmente estamos aqui no PR 55, ou seja, faz 5 PRs que eu não apareço por aqui, então estou muito feliz por estar de volta. Galera, o último PR foi com o Maicão. Se você não assistiu, assiste lá, porque tá incrível. Tá muito incrível. O Maicão manda bem demais. Ficou muito legal o PR. E vamos lá. Vocês mandaram algumas perguntas aí, #PR nos meus conteúdos. E a gente também abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram da Rocket City. Inclusive, se você ainda não conhece o Instagram da Rocket City, segue lá, porque sempre é postado muito conteúdo bacana. Enfim, foi colocada essa caixinha lá. Vocês mandaram muitas perguntas. E a gente separou algumas bem legais aqui para eu poder responder. Bom, vamos começar, né? Acho que todas as luzes do cenário estão ligadas dessa vez, porque, a propósito, eu comecei gravando sem estarem, então eu tive que fazer tudo de novo. Vamos começar, então, com uma pergunta que foi enviada lá no PR 50, que foi o último PR que eu participei, onde a gente falou sobre diversos assuntos, inclusive a gente comentou sobre Git reset, revert, se instalar o Git é obrigatório, etc. E veio uma pergunta bem bacana aqui do Rogério PST. Ele falou o seguinte: no meu trabalho, nunca precisei usar Git reset nem Git revert. Como eu geralmente sou bem cuidadoso, eu costumo realizar checkout de brands novamente, fazer as adequações e assim nunca precisei usar. O Git reset entendi de boa, porém fiquei com algumas dúvidas de como funciona e em quais situações usar o Git revert. #PR, parabéns pelo vídeo, valeu. Muito obrigada pela pergunta, Rogério. Vamos dividir aqui em duas partes. Primeiro, sobre o que você falou de nunca usar o Git reset nem o Git revert. O Git, ele tem várias ferramentas, várias formas de você usar, combinações que você pode fazer ali das funções dele para poder te ajudar no seu dia a dia. Eu diria para você experimentar usar o Git reset e o revert e não usar o checkout nas brands sempre, tá? Porque o Git reset e o revert tá aí para poder facilitar a sua vida. Então, em determinadas situações, ele é mais fácil. Nossa, não que demore pra caramba fazer o checkout de uma branch, enfim, né? Mas ele tá aí pra poder facilitar a sua vida. Então, se você se acostumar a usar, se você entender os momentos de usar e como usar, com certeza vai te ajudar muito no seu dia a dia e com certeza vai ajudar o seu eu do futuro quando precisar olhar pra essa árvore de commits. Isso eu não tenho dúvidas. Agora, sobre a segunda parte que você falou, que você entendeu o Git reset, mas você ficou com dúvida sobre o Git revert. Vamos recapitular como é que o Git revert funciona. Você tem uma árvore de commits com 5 commits, certo? Você quer reverter o que foi feito no segundo commit. Você dá um Git revert, o código do segundo commit, certo? Ele vai criar um 5º commit revertendo o que foi feito no segundo. Essa explicação é explicação técnica, mas como você não tem uma ideia de quando usar, eu vou trazendo uma situação bem real. Vamos supor o seguinte, que você está fazendo um site para um cliente seu, e aí ele pede várias coisas ali para você poder mexer na home, alterações. Depois da home pronta, ele pediu alterações, você fez as alterações, certo? E aí você levou uns 3 commits ali para fazer aquelas alterações, correto? Beleza. Aí o cliente chega e fala assim, não ficou bom essas alterações. Volta para como estava antes das alterações. Você, como você já sabe muito bem usar o checkout de branch, você pode voltar o seu cabeçalho do Git naquele commit antes dos commits de alteração, fazer uma nova branch e entregar. Ou, como você disse que é cuidadoso, mas eu vou entender como bem organizado, provavelmente você fez essas alterações, né, em uma nova branch. Mas vamos supor que na correria você fez tudo numa branch só, porque você achou que o seu cliente estava muito bem certo do que ele queria. Então, o que aconteceu? Você fez os commits comuns ali criando o site, o seu cliente pediu alterações, você fez todas as alterações na mesma árvore, na mesma branch, certo? E agora você precisa reverter. Você tem dois caminhos.
Você mesmo pode ir lá apagar o que você fez na mão e criar um novo commit ali, já era. Ou, se você mexeu em muita coisa e vai dar mó trabalhão, você pode meter ali um git revert head 3, já era. Ele vai reverter os 3 últimos commits e voltar todo o seu cenário para como estava antes desses commits de alteração, certo? E aí o Git, né, claro, vai criar um novo commit com tudo isso e vai subir. E aí você me pergunta, Jaque, por que isso é melhor do que eu mesmo, na mão, criar o commit ali rapidão e fazer as alterações e subir removendo alterações? Não um commit, removendo alterações. Por que é mais fácil? Porque vai ficar sinalizado na sua árvore de commits aonde houve um revert e o que ele está revertendo. Então, quando você olhar no GitHub a sua árvore de commits, você vai ver que aquele commit específico foi um revert das alterações. Por quê? Seu cliente vai olhar o teu site e vai falar: não, tava melhor que as alterações, volta às alterações. Entendeu a ideia? Fica muito mais fácil você ter sinalizado na sua árvore de commits o que é um revert, o que não é. O reset, ele não fica sinalizado, né? Porque ele reseta mesmo o commit, aquele commit ele deixa de existir. Mas o revert, ele faz um revert de commits específicos, mas aqueles commits que foram revertidos, eles permanecem na árvore do Git. Então, essa é uma situação. Outra situação, por exemplo, você adicionou um arquivo no seu projeto e aí, no fim, esse arquivo não foi necessário. Você quer remover ele. Você tem 2 caminhos. Ou você cria na mão, vai ali, deleta e cria um commit deletando o arquivo X. Ou você dá um git revert no commit onde você adicionou aquele arquivo. E aí, na sua árvore de commits, vai ficar sinalizado que aquilo ali foi um revert, tá? Pro seu eu de hoje, pode não fazer muito sentido, mas vai por mim. Quando você está numa empresa trabalhando num software que várias pessoas mexem, você tem que prestar contas do que você está mexendo também, ter os reverts sinalizados na árvore de commits e trabalhar com os reverts, não criar branch para cada coisinha ajuda. Eu não sei na empresa que você trabalhava, mas nas últimas empresas que eu passei, antes de chegar aqui na maravilhosa Rocket City, eu trabalhei muito num esquema assim. Você cria uma branch a partir da tarefa que você vai pegar. Então, as tarefas lá no software que a gente usava para poder gerenciar as tarefas do time, cada tarefa tinha um código. E aí, eu criava a branch com o nome daquele código. Então, se dentro dessa branch eu precisava reverter alguma coisa, eu não poderia ou dar um checkout de novo e perder o que eu já fiz e ter que fazer tudo de novo, ou criar uma nova branch a partir daquilo que eu já tinha feito, entendeu? Porque eu tinha que seguir o padrão de branches da empresa. Então o git revert e o git reset me ajudava pra caramba nisso daí. Espero que esses exemplos tenham te ajudado e que você teste o revert, teste o reset, porque você vai perceber que eles têm uma utilidade e eles vão te ajudar na produtividade do seu dia a dia, beleza? A próxima pergunta é do Washington Santos. Ele falou: olá, Jaque, tudo bem? O que seria um sysadmin? #PR. Valeu por sua pergunta, Washington. Ele também mandou lá no PR50. Sysadmin é a contração de System Administrator, que em português é administrador de sistemas. Varia muito a função de um sysadmin de uma empresa para outra, mas basicamente é quem é responsável por organizar, operar, configurar uma rede de computadores, manter tudo isso funcionando, ou se uma empresa tem um sistema de computador que possui muitos usuários, muitos servidores conectados a ele, o sysadmin vai trabalhar nessa frente de deixar tudo funcionando e fazer as configurações necessárias que apareçam no meio do caminho, certo? Agora eu vou entrar nas perguntas aqui que vieram pelo Instagram. E a primeira que eu vou puxar aqui é do @LucasFDSantos. Ele falou: como iniciariam um back-end Node.js que vai apenas buscar dados de um monolito para muitos front-ends? Beleza, Lucas, vamos lá. Tá, você quer saber como iniciaria, certo? Primeiro, muito obrigada por tua pergunta. Seguinte, lendo aqui rápido, sem você trazer muitas informações de como é esse monolito, aonde isso está hospedado, se você tem um acesso direto a ele ou não. Como iniciaria? Eu começaria descobrindo como é que você vai fazer a conexão do seu Node com o monolito. Cria aí uma aplicação em Node com Express, bem simples, tá?
cria um único arquivo, bota o server listing lá para rodar em alguma porta e vamos começar a pensar como é que você vai fazer a conexão com esse monolito. Você tem uma conexão autenticada para poder receber esses dados? Esse monolito ele tá enviando, você pega por uma API ou você tem que desenvolver alguma forma de raspar esses dados desse monolito? Conhece a raspagem de dados? É quando a gente tem um site, por exemplo, que você não tem acesso ao código dele, você não tem acesso por uma API, e você pega os dados que está ali no front, né? Você consegue fazer uma raspagem de dados e trazer aquilo para dentro do seu Node. Como é que você vai pegar os dados desse monolito? Pensa nisso. Depois que você conseguir resolver esse primeiro passo, então você vai ter o teu Node, um único arquivão, mete bala, uma única função zona lá no teu arquivão em Node, resolvendo isso. Beleza. Depois que você fizer isso, você separa isso em mais arquivos, organiza bonitinho, separa em funções, né, de acordo com o que você sentir necessidade. E aí você vai pensar que você tem que pegar esses dados que você conseguiu do monolito, tratar eles. O tratar quer dizer organizar, né? Você vai organizar isso para mandar para os muitos fronts. Você falando de Node para muitos fronts, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma API, certo? Então você vai criar uma API no seu Node, nesse mesmo Node que a gente fez o rolê até agora. A gente vai criar uma API nele para poder externar em JSON o que você conseguiu. Aí agora você tem que pensar, esses dados que você vai mandar para os muitos fronts, ele simplesmente pode ficar aberto na internet? Não, precisa de um token. Então a gente, por exemplo, pode pensar num JWT para poder o front fazer a requisição para o back, passar o token de segurança, né? Para poder pegar essas informações. E aí você tem que pensar que o front ele vai acessar a API desse teu back. E aí fica tranquilo em questão de framework, o que é melhor e o que não é melhor, tenta resolver o problema. Depois que você conseguir descobrir como é a melhor forma de organizar esses dados para poder mandar para os fronts que você precisa e como você pegou lá do monolito, aí você pensa em melhorar, certo? Eu falo muito que a refatoração é a mão amiga do desenvolvedor. Eu sei que tem muito desenvolvedor que não gosta, principalmente quando a gente vai trabalhar com sistema legado, é bem ruim fazer refatoração, só que é algo que tem que estar mais presente e mais comum no nosso dia a dia. Então, desenvolve o projeto, resolve os problemas. Não precisa ser da melhor forma, precisa ser o melhor resultado. Conseguiu? Beleza. Agora você pensa, como é que eu vou resolver todo esse código que eu fiz aqui no Node para poder ficar de uma melhor forma? Porque se você quiser escalar esse teu projeto depois, você tem que pensar em organizar desde a base. Então, você tá com o projeto pronto, né? Já descobriu como pegar ali do monolito, fez a API, pô, já que queria não ter usado o Express, eu queria usar o Nest.js. Você muda agora para o Nest.js, porque você já tem toda a regra de negócio, que é o mais difícil, tá? Você já tem toda a dificuldade de como pegar do monolito, o que enviar para o front, beleza? Você até pode colocar isso online e já começar a jogar dado lá na tua API para os fronts consumirem, e você vai refatorando aqui os pouquinhos de uma forma que nem o monolito, a forma que você pega os dados, nem a API que você joga para os fronts vai ser mexida, sabe? Não vai ter alteração no resultado, você só vai alterar o código dentro para ficar bonitinho e segue o baile. Espero que eu tenha te dado uma luz aí. Eu falo muito para as pessoas que a gente se preocupa muito em organização de arquivo, em como que vai criar a função, em como que vai organizar as coisas, e na real a gente tem que se preocupar em resolver o problema. Com experiência, a gente logo de início já vai resolvendo o problema das melhores formas que a gente conhece. Mas se você é um júnior, você tá começando agora, você não tem muito conhecimento, se preocupa em resolver o problema da melhor forma que você conseguir. Certo? O negócio estando funcionando é o importante pra gente. Se tá organizado em DDD, se você tá usando um padrão MVC de organizar os arquivos, isso vem com o tempo, vem com a maturidade e você não precisa se preocupar com isso de início, tá? Então, cria teu projeto em Node aí, cria um arquivão, começa a descobrir como é que você pega os dados do monolito, como é que tu vai fazer essa ponte, beleza? Espero que eu tenha te ajudado, Lucas. Agora eu vou tomar uma água, porque eu falei muito. Aqui com a minha canequinha bonitinha da Rocket City. Enquanto isso, Léo vai dar um alô pra vocês. Salve! A próxima pergunta é do Khan Studio Tattoo. Ele mandou 2 perguntinhas aqui, então vou fazer uma de cada vez. Primeira, qual a certificação mais requisitada para desenvolvedores e analistas?
Na parte de desenvolvedor, depende da linguagem ou tecnologia que você quer trabalhar. Por exemplo, se você está com JavaScript, Node, você pode ver as certificações da JS Foundation, que são ótimas certificações e muito bem reconhecidas pelo mercado. Se você trabalha com .NET, C Sharp, Azure ou tecnologias Microsoft, você pode ver certificações da própria Microsoft. Então procure aquelas empresas que tenham um nome de domínio, né? Quando a questão é certificação. Você pode dar uma boa googlada aí que você vai encontrar. Por exemplo, se a gente estiver falando de DevOps, tem a Exim, certo? E assim por diante. Então, dá uma pesquisada nisso. Agora, de analistas, eu não sei te dizer. Se alguém sabe uma boa certificação de analista, coloca aí no comentário para poder ajudarmos o colega. A segunda pergunta é: consigo trabalhar como analista mesmo não sabendo muito de programação? Bom, aqui tem um detalhe que eu preciso pontuar, que muitas empresas entendem o analista como programador e outras empresas entendem o analista como um analista de requisitos de software. Qual que é a diferença? O analista de requisito de software, ele é aquela pessoa que vai sentar com o cliente, vai entender o que o cliente quer, o cliente entendam pela empresa que a gente está desenvolvendo o sistema, certo? Você tem que ir lá e conversar com as pessoas que vão usar o sistema para você entender qual que é a dor dessas pessoas e o que realmente o sistema precisa ter para resolver aquela dor, certo? Depende do contexto de negócio da empresa que a gente está falando, tá? Mas no geral o analista ele vai sentar com o cliente, vai entender tudo que o cliente quer, o que ele não quer, o que ele precisa. O analista tem que ter aquele feeling de entender o cliente, porque é uma pessoa que vem com linguajar não técnico, né? Vai sentar, vai falar para você que quer um negócio que rode no computador que resolva tal coisa. E o analista tem que pegar tudo isso e traduzir de uma forma técnica para o time de desenvolvimento realizar. Algumas outras funções de analista é não só levantar os requisitos, mas fazer fluxogramas, fazer a documentação para poder entregar para os desenvolvedores para eles entenderem corretamente o que tem que ser feito, ok? Agora, tem algumas outras empresas que entendem o analista como programador, então a pessoa que senta, que programa e que também fala com o cliente, por exemplo. Tudo depende do tamanho da empresa, do segmento da empresa e, enfim, muitos contextos aí, né? Agora vamos voltar à pergunta. Ele quer saber se ele consegue trabalhar como analista. Eu vou entender analista de requisito para responder, tá? Mesmo não sabendo muito de programação? Sim e não. Depende. Por quê? Vamos supor que você é um analista que tem uma função puramente de analista, que a gente entende que é a pessoa que senta com o cliente e depois tem que transferir tudo isso para documentações técnicas para o time de desenvolvimento. Se você não entender nada de programação, seu trabalho vai ser bem difícil. E aí você pode até gerar um atrito no que o cliente pediu com o que está sendo entregue. Atrito não, melhor, uma expectativa versus realidade, saca? Tipo, o cliente vai pedir uma coisa, só que como você não manja muito bem de programação, você não passa isso muito bem para os devs, eles não entregam aquilo que satisfaça a expectativa do cliente. Então, entender um pouco de programação para ser analista é fundamental. E se eu não me engano, os cargos de analista, eles pedem esse tal conhecimento. Agora, se você quer ser um ótimo analista, você tem que desenvolver não só as skills propriamente ditas da função de analista, mas também entender como o time de desenvolvimento atua, certo? E eu tô falando não só de código, mas como eles entendem o linguajar técnico deles, como é desenvolver certas coisas. Você pode não ter a ideia de como é sentar e qual código que escreve lá para poder funcionar tal coisa. Você pode não ter essa habilidade, mas saber o que é usado para o quê? Por exemplo, o que é uma API REST? Quando que a gente usa uma API? Quando que a gente usa autenticação JWT? JWT é a única forma de autenticação que existe. Todas as APIs, elas têm que ser autenticadas, não pode ter uma API livre, entendeu? Você entender o que é cada coisa que os devs fazem, quando que isso é necessário ou não, e como o time de desenvolvimento ele entende essa demanda. Por quê? Vai facilitar muito você fazer a ponte entre o cliente, o que ele precisa, o que ele quer, com o time que vai desenvolver, certo? Até porque a função de analista é ser exatamente essa ponte, né? Em algumas outras empresas, essa função que eu tô falando, ela pode ganhar alguns outros nomes, depende da cultura da empresa e tudo aquilo que eu já comentei. Então, fica aí a resposta, depende. Bom, vamos lá. Próxima pergunta
é do Saulo Almeida. Quero migrar para a área de dev. Dificulta já estar empregado em outra área? Não. Quem tá parado tem preferência? Não. Gente, a área de dev é uma área maravilhosa e a gente está passando por um momento que é muito bom. Ser dev hoje em dia é muito bom. Ser um dev bom hoje em dia é melhor ainda. Porque temos muita demanda de desenvolvedores no mercado, não só no mercado nacional, mas no mercado internacional também. E a gente não está conseguindo suprir essas demandas com mão de obra especializada, certo? Então, assim, as empresas, elas não vão dar preferência para quem está parado, porque elas estão precisando de dev. Então, se você está trabalhando em uma outra área, você já está empregado e você está estudando, está correndo aqui, mete a cara nas entrevistas que vai dar certo, ok? Não tô falando, disclaimer, não estou falando que arrumar emprego como desenvolvedor é fácil, beleza? Risca isso, não estou falando isso. Estou falando que tem muita vaga e falta de mão de obra especializada. Beleza? Então, se você quer entrar nesse mundo, vá atrás, consiga experiência, e aí eu já sei que vai gerar uma dúvida na cabeça de vocês, que é como eu vou conseguir essa experiência sem trabalhar? Eu lembro até daquele meme, como é que era? Preciso de experiência para trabalhar, mas para ter experiência eu preciso trabalhar. Eu acho que era esse o meme, não lembro. Se é muito velho, deixa pra lá, gente, esquece. Mas enfim, o que acontece? Novamente, é muito bom ser dev hoje em dia, porque a gente consegue gerar experiência, a gente consegue montar portfólio, melhorar o currículo sem estar empregado definitivamente como desenvolvedor. Porque você pode pegar freela, você pode ir para hackathon participar de projetos, certo? Porque dentro de um hackathon você desenvolve lá dentro um projeto e aquilo vai para o seu currículo e aquilo também gera uma experiência. Porque vamos supor que você está num hackathon e a proposta do teu time é criar um chatbot e você não sabe como criar um chatbot. Você vai ter o período do hackathon para aprender a criar um chatbot. Aí volta naquilo que eu estava falando da outra pergunta ali, que eu não me lembro mais o nome da pessoa que fez. Você não vai criar o melhor chatbot da melhor forma, mas você vai descobrir como criar um chatbot, você vai conseguir resolver aquele problema. E o que as empresas querem, a melhor habilidade de um dev não é saber programar, é saber resolver problemas, certo? É jogar um problema na mesa do dev e o dev conseguir resolver aquele problema, ok? Então, se você está empregado em outra área e você quer vir para a área de tecnologia como desenvolvedor e trabalhar numa empresa como desenvolvedor, começa a gerar experiência. O site que você faz para o seu vizinho, o site para a pizzaria da esquina já ajuda. Mas já que é site, eu quero entrar numa empresa que desenvolva produto, calma, um degrauzinho de cada vez, tá? É melhor você andar um degrauzinho todos os dias do que passar um mês e não subir rampa nenhum, entendeu? Não subir muro nenhum. Enfim, vocês entenderam minha analogia. Respondendo a tua pergunta, bem clara, não dificulta estar empregado em outra área e o mercado não tem preferência porque tem parado, tá? Tem muita vaga aberta e eles estão precisando de pessoas que consigam entrar e resolver o problema. Então, se você for essa pessoa, não interessa se você já tá em um outro emprego ou se você tá parado. Eu digo o mercado, precisa de um profissional para trabalhar naquela posição. Beleza? Próxima pergunta é do J. Thiago _Santos. Ele falou o seguinte: olá, Jaque, você teria um roadmap para estudos de back-end com Node.js Express? Grato desde já. Thiago, é uma ótima pergunta. No momento, não tenho esse roadmap, posso falar alguma coisa aqui de cabeça para poder te ajudar, mas novidades no Discover vem por aí, não posso falar a respeito, mas fica de olho que vai te ajudar muito. Beleza? Agora, sobre um roadmap, o que eu posso passar para ti? Você pode começar com criação de API e criação de monolito também, seguindo o padrão MVC. Então, com o Express, na Maratona Discover, a gente fez um esquema assim, com o Express a gente criou o front, o back, a conexão com o banco de dados. Você pode começar também a ver conexões com o banco de dados. Lá na Maratona eu lembro que a gente vê com SQLite, mas você pode ver com MySQL, Postgres, o MongoDB. Você também pode começar a ver como criar APIs com o Express,
que é bem legal e é bem tranquilo. Você pode ver também a parte de middlewares, então estuda como cria os middlewares, para que eles servem, como eles funcionam, beleza? E eu acho que no grosso por cima é isso. Se você quiser se aprofundar ali na perna da API, você também pode ver como configurar o JWT no teu projeto para poder fazer autenticação. E eu acho que já é um bom começo. Me diz aí, Thiago, o que você achou e se faz sentido para você tudo isso que eu falei. Mas, ó, spoiler, aí ó, Discover vai ter novidades. A próxima pergunta é do Douglas S. Moraes. Ele falou o seguinte: para quem está iniciando, que tipo de programação você indicaria como foco para o mercado de trabalho? Douglas, essa sua pergunta, ela é muito aberta e muito abrangente. Por quê? A gente tem muitas vagas para linguagens diferentes e para tipos de programação diferentes. Quando eu falo tipo, é desde orientação a objeto estruturada funcional, tá? Que são tipos de... Esqueci o nome agora, gente, mas são tipos de programação diferentes, tá? Eu indico, como Jaqueline, como uma instrutora na Rocket City com meu background de tecnologia, eu indico você ir para JavaScript e se você gosta de back, vai para o Node, se você gosta de front, vai para o React, que vai estar bem servido. Agora, você pode olhar, por exemplo, para o mercado de Java, você pode olhar para o mercado de Elixir, de Go, você pode ir para .NET, certo? Porque tem bastante coisa, tem bastante vaga. Eu falaria Python também, mas a minha experiência com Python ela é muito pequena para eu poder te dizer se um programador Python sem estar direcionado para data science ou para cybersecurity, se esse profissional que não tem esse direcionamento, ele está sendo recrutado. Eu não consigo te dizer isso. Mas se você tiver um desses dois direcionamentos, Python, certo? Mas se eu confundir você, vem comigo, vem JavaScript, vem Node, que no Discover a gente tá pegando bastante isso. Gente, eu sei que para quem tá começando, parece que a gente vai escolher uma linguagem de programação e fincar nela pelo resto da vida, né? Lembra que a gente pode mudar, certo? Você pode começar como um desenvolvedor Node, no meio do caminho você fala assim, putz, não gosto disso, eu quero programar Java. E você pode mudar para o Java e ser o melhor programador Java, certo? Ou você pode olhar para tudo isso e falar, não, eu quero Data Science, vou estudar Python, vou estudar matemática analítica e outras coisas, certo? Então, não se preocupa em escolher algo de início que vai ser pelo resto da vida. Me lembra muito quando a gente estava na adolescência e no ensino médio, que falavam pra gente, escolhe a faculdade que vai ser a profissão pelo resto da sua vida. Quando eu tinha 18 anos, eu não sabia o que eu queria pra minha vida. Tanto que a minha escolha de faculdade, ela foi péssima e eu troquei de faculdade 2 vezes, tá? Então, assim, escolhe a linguagem que melhor te atende agora, que é mais gostosa de estudar, que você mais consegue entender, encontrar conteúdo direcionado, porque hoje em dia a gente também tem muito conteúdo na internet, mas é difícil a gente encontrar um lugar que fala pra gente, começa com esse conteúdo aqui, vai pra esse, certo? Então, olha pra todos esses fatores e escolhe. E se você estiver começando e estudando pelo Discover, JavaScript e novidades por aí. Ai, meu Deus, eu nem sei se eu poderia estar falando isso, hein? Editor, se eu não puder estar falando do Discover, você corta. Próxima pergunta é do Vivicarius. A pessoa perguntou, sou engenheira mecatrônica, é uma moça, sou engenheira mecatrônica, 30 anos, estudando no Discover. Ah, já gostei. Consigo me inserir no mercado de trabalho? Sim, total. Você tem que olhar para as vagas que tem, aí você tem que procurar vaga de júnior, vaga de pessoa que está realmente começando. Tem empresas como a F-Câmara, por exemplo, que teve uma iniciativa, né, dando bolsas para o Ignite aqui junto com a Rocket City, que foi bem bacana, que eles olham para as pessoas que estão começando e que realmente não têm experiência para formar essas pessoas dentro de casa, dentro da empresa, tá? Você pode olhar para essas empresas, tem muitas que fazem isso. Eu não vou falar mais nomes porque eu posso acabar falando besteira, da F-Câmara eu tenho certeza. E com o seu conhecimento do Discover, você já consegue entrar, tá? A gente tem o plano, editor, novamente, se eu não posso falar isso, você corta. A gente tem o plano do Discover ser o alicerce que você precisa para poder entrar no mercado de fato, né? Lá ainda tá faltando muito conteúdo, eu e o Mike estamos aqui incansavelmente montando conteúdo para poder deixar o Discover o mais completo possível. No momento ainda não está tão completo assim, mas com o conhecimento que está lá, você já consegue ingressar nessas iniciativas, beleza? E outra, tem a comunidade da Rocket City. Se
você estudar tudo que tem no Discover e você falar, e agora, pra onde que eu vou? O que que eu estudo? Entra lá na comunidade da Rocket City, que tem bastante gente que com só o conhecimento do Discover conseguiu entrar no mercado de trabalho como júnior, e você pergunta lá, e aí, gente, o que que eu faço? E sempre vai ter alguém pra poder te ajudar, pra poder te juntar contigo. Gente, eu acho a comunidade da Rocket City maravilhosa, porque as pessoas organicamente elas criam grupos lá dentro que vão ajudando uma pessoa a outra e é muito legal. Bom, fica essa dica aí, mas a gente tá trabalhando no Discover para o Discover ser a plataforma. Eu ia falar ideal, mas não sei se ideal é a palavra, mas vai ser top. Para não falar palavrão, vai ser topíssimo. Bom, a última pergunta, é a última mesmo? Eu tô tão animada aqui fazendo isso que eu nem tô vendo o tempo passar, mas vamos lá. A última pergunta é do @ruimon. Como começar a mexer com CRUD? Sua pergunta me deixou um pouco em dúvida aqui. Mexer com CRUD. Vamos lá, o que é o CRUD? O CRUD são as 4 principais funções que a gente faz num sistema básico, que é consultar. Vamos lá, eu tô olhando aqui as letras. Consultar, o R é... Esqueci o que é o R. Consultar, fazer update, delete, o R é de inserir. Sabia que eu tinha errado aí a primeira letra e eu fiquei o C é consultar mesmo, não, em inglês, né? É create, read, update, delete. É criar, ou seja, inserir dados. Consultar os dados, é o read, né, que é ler os dados, update, que é atualizar os dados, e o delete, que é deletar os dados. Então, são 4 funções principais que qualquer sistema básico faz, certo? O CRUD a gente relaciona muito com o banco de dados, certo? Que é você pegar dados e inserir lá dentro, você conseguir consultar esses dados para mostrar na tela, atualizar os dados que estão lá no banco de dados e apagar aqueles dados, certo? Para começar, deixa eu voltar aqui na pergunta. Para começar a mexer com o CRUD, o que você pode fazer? Eu posso indicar você assistir lá no Discover a parte de Node.js e de SQL. Vai te ajudar bastante. Aqueles 2 cursos ali, eles trazem bem a base que você precisa para você ser o expert aí no CRUD. Monta um projeto em Node na Maratona Discover, na última Maratona Discover e na... Não, calma, gente, confundi. Na NLW Together, na Trilha Discover e na Maratona Discover 2, a gente trabalha com CRUD. Então, a gente monta um projetinho ali que vai pegar os dados, guardar, vai fazer toda a relação com o banco de dados, usando o básico, que é Node.js, o Express e um banco de dados SQLite, e pro front a gente usa o HTML, CSS e JavaScript. Só. Então, são coisas básicas que você pode começar a aprender. Então, você quer começar a mexer com CRUD? Vamos lá, vamos dar uma trilha aí para simplificar tudo que eu falei. Vai no Discover, assiste o curso de Node e de SQL, certo? Aprendeu esses 2 conteúdos? Vai lá para a Maratona Discover 2, que está disponível gratuitamente lá dentro da plataforma da Rocket City, onde a gente faz um projetinho lá, que a gente insere as coisas no banco de dados, trabalha bem ali, e depois, se você quiser aprender mais um pouco, vai lá no NLW Together, que também está disponível gratuitamente na plataforma da Rocket City. Procura a trilha Discover, que inclusive foi a trilha que eu dei, a gente faz o projeto Rocket Skill, e eu trabalho bem o CRUD lá nesse projeto também, beleza? Mas não se deixe intimidar pelo nome, o CRUD é isso aí, é bem simplesinho, beleza? Gente, acabou as perguntas, eram essas, tô até olhando aqui se não tem outra. Estou triste de ir-me embora, mas é isso. Espero que vocês tenham se divertido aqui comigo, que tudo que eu passei para vocês tenha sido muito proveitoso e que leve vocês ao próximo nível da sua jornada. Se você tem mais dúvidas, coloca aqui embaixo a dúvida para mim com hashtag PR pra gente pegar, que eu acho que eu volto aqui no PR de novo. Se você quiser mandar as dúvidas nos meus vídeos da Rocket City lá do Root, pode mandar, coloca a hashtag PR lá em qualquer vídeo que a gente capta essa pergunta também, beleza? E claro, manda no dos outros educators também, né, gente? Pode mandar em qualquer lugar no YouTube com a hashtag PR que a gente pega. É isso, gente. Beijão pra todo mundo. Eu me despeço por aqui e fui!